Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h35. Olá, muito bom dia para você. Quarta-feira, 2 de outubro do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Aqui na bancada, Daliana Oliveira, muito bom dia. Ótimo dia para você, Wesley. Um ótimo dia para você também que acompanha a programação aqui da 103,7 dessa quarta-feira. Agora você confere então os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Voo para repatriação de brasileiros no Líbano parte nesta manhã de quarta-feira. STJ suspende inquérito policial contra a prefeita de Porangatu. Eleições 2024. 103 municípios podem ter segundo turno no dia 27 de outubro. Governo pede a ANEEL que utilize saldo da conta amarela para baratear a conta de luz. O UFG abre processo seletivo para mais de 600 vagas em graduação. Governo aprova 18,3 bilhões de reais em incentivos fiscais para uso de hidrogênio verde. Incêndio em Cristalina consome 700 hectares de uma fazenda e encobre a cidade de fumaça. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h37. Uma ótima manhã de quarta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, um avião da Força Aérea Brasileira vai decolar da base aérea do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, rumo ao Líbano nesta quarta-feira, para repatriar um grupo de brasileiros presos naquele país em decorrência da escalada de violência do governo de Israel no país. Batizada de Operação Raízes do Cedro, a FAB vai utilizar uma aeronave KC-30 com a previsão inicial de repatriar 220 brasileiros que estão em solo libanês a partir do aeroporto de Beirute, capital do país do Oriente Médio. O voo fará escala para reabastecimento em Lisboa, tanto na ida quanto na volta. Outros voos ainda não foram confirmados, mas devem ocorrer ao longo dos próximos dias. A maior comunidade de brasileiros no Oriente Médio atualmente está no Líbano. Ao todo, 21 mil brasileiros vivem no país. Na semana passada, os bombardeios israelenses no Líbano causaram a morte de 2 adolescentes brasileiros. Segundo a FAB, a equipe do voo será composta, além dos tripulantes operacionais da aeronave, por militares da área da saúde, médicos, enfermeiros e psicólogos que estarão prontos para prestar o apoio necessário durante a missão. E mesmo com a liberação de 1,6 bilhão de reais do Orçamento Geral da União, os Ministérios da Saúde das cidades continuam a ser as pastas mais atingidas pelo congelamento de 13,3 bilhões de reais. A distribuição das verbas foi detalhada em decreto publicado em edição extraordinária do Diário Oficial da União na noite da última segunda-feira. No último dia 20, o relatório bimestral de receitas e despesas, documento que orienta a execução do orçamento, reverteu o contingenciamento de 3,8 bilhões de reais anunciado em julho, mas elevou as despesas bloqueadas de 11,2 bilhões de reais para 13,3 bilhões. Tanto o contingenciamento como o bloqueio representam cortes temporários de gastos. O novo arcabouço fiscal, no entanto, estabeleceu motivações diferentes. O bloqueio ocorre quando os gastos do governo crescem mais que o limite de 70% do crescimento da receita acima da inflação. O contingenciamento ocorre quando há falta de receitas que comprometem o suprimento da meta de resultado primário, resultado das contas do governo, sem os juros da dívida pública. 6h39, o governo deve proibir o uso do Bolsa Família para as apostas em bets. Vamos saber dessa história com Yuri Hudson. O governo federal deve vetar o uso do cartão Bolsa Família para apostas online, nas chamadas bets. O martelo deve ser batido em uma reunião que deve acontecer nesta semana, na próxima quinta-feira, entre o presidente da República e ministros. De acordo com o chefe da Fazenda, Fernando Haddad, o bloqueio do uso deste cartão será discutido junto ao presidente e também serão definidas regras sobre
pagamentos de jogos de azar junto à FEBRABAN. Com a saúde, desenvolvimento social e esporte. Aí é uma decisão que não vai ser exclusiva da Fazenda. Nós vamos ouvir. O presidente está inclinado a não permitir. Tá tudo sendo discutido para limitar as formas de pagamento para proteger as famílias, né? Hoje nós temos uma reunião também sobre publicidade. Dentro do governo federal, outro ministro que defende que o cartão Bolsa Família tenha limite zero para jogos de azar é o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. A pasta é a responsável pelo cadastramento, distribuição e pagamento dos recursos aos beneficiários. Vamos trabalhar para a proteção dos mais vulneráveis. O objetivo é não perder o foco. Recursos de benefícios sociais vão manter a linha de garantir alimentação, combate à insegurança alimentar e atender a necessidades básicas das pessoas que mais precisam. O governo federal divulgou uma lista com as casas de apostas irregulares que terão as atividades suspensas. São mais de 500 bets que entram na listagem e devem ter sites tirados do ar pela Anatel. De acordo com o ministro da Fazenda, esses sites terão mais 10 dias em funcionamento, isso para que os apostadores possam resgatar os recursos depositados. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h42. O ministro do Superior Tribunal de Justiça determinou liminarmente a suspensão do trâmite do inquérito policial instaurado contra a prefeita de Porangatuba, Nusa Primo de Araújo Valadares, que acusa de superfaturamento em sua gestão. O entendimento é do último dia 27. Anteriormente, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve um inquérito policial aberto. A investigação começou após denúncias do subtenente reformado José Ivanei da Silva de desvios administrativos relacionados a obras públicas no município. A defesa, em recurso ao STJ, alegou no pedido que a ausência de justa causa para a investigação e que o método investigativo utilizado consistiu em indevido phishing expiation, que seria uma prática ilegal que consiste em investigar de forma especulativa. Na decisão, o ministro entendeu que a sequência das investigações antes do julgamento poderia causar prejuízo a ela, que é candidata à reeleição. A Polícia Civil de Goiás prendeu 2 homens suspeitos de fraudes relacionadas a aluguel contra pelo menos 10 vítimas. As prisões ocorreram em Aparecida de Goiânia nos últimos dias 27 e 30 de setembro. Segundo a corporação, os agentes cumpriram mandados de prisão preventiva e busca e apreensão contra Túlio Dias Gomes na segunda-feira, no residencial Santa Luzia. Ele é apontado pelas investigações como um dos principais responsáveis por um esquema de fraude envolvendo falsos anúncios de imóveis nas redes sociais. Ele, inclusive, abriu 32 contas bancárias em seu nome. Estas eram usadas para movimentar o dinheiro conseguido nos golpes. Túlio já tem passagens por furto, receptação, apropriação indébita e diversos estelionatos. Sobre o esquema criminoso, os suspeitos faziam falsos anúncios de imóveis no Marketplace, no Facebook. Eles usavam fotos da internet de locais reais que estavam disponíveis para aluguel. As vítimas, então, acreditavam que negociavam com corretores ou proprietários. Aumento das vendas no fim do ano faz com que lojas da capital e também do interior abram vagas para contratações temporárias. Saiba como se candidatar para um emprego desses nessa reportagem de Pedro Henrique Rabelo. Quando o fim do ano se aproxima, o comércio abre vagas para contratações. A Sara começou como temporária no ano passado e hoje está efetivada. E ela teve que se superar. No começo eu não sabia vender, né? Pra mim era uma coisa assim muito grande, né? Mas depois eu fui pegando habilidade, fui vendo e aprendendo. Pra mim foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. O número divulgado pelo Sindlojas Goiás é que cerca de 5.000 novas vagas sejam abertas para 2024. Um outro dado interessante é que cerca de 80%, podendo chegar até 90% dessas contratações serão efetivadas, contratadas de forma definitiva para 2025. Para atingir esse número, o Sindlojas se preocupa com a qualificação.
O Cindy Lojas Goiás, a partir de outubro, agora no dia 22 de outubro, vai fazer uma mega aula, né, de qualificação profissional. Nessa mega aula ele vai ensinar como se portar, também a pessoa ser proativa, né? Seria exatamente o que um vendedor precisa, que é o encantar o cliente. E atenção para as principais vagas disponíveis. No comércio varejista, as principais vagas serão aí para atendente, para vendedor, estoquista, operador de caixa. Esses são os maiores fluxos de necessidade também do comércio varejista dentro da Grande Goiânia e também do interior. O estado de Goiás conta com aproximadamente 40 mil lojas varejistas e muitas irão contratar. A que o Wellington trabalha é especializada em calçados e tem 3 unidades em Goiânia. Eles devem contratar 5 pessoas como temporário e o objetivo é encontrar o funcionário ideal. Tem que ter a força de vontade em aprender, a disponibilidade de chegar com o atendimento, um sorriso no rosto. Que o sorriso no rosto é a porta de entrada para qualquer bom atendimento. Se você está procurando uma vaga no comércio goiano, a dica é enviar o seu currículo para o Cindy Lojas, por meio do endereço contato@cindylojas-go.com.br ou então pelo telefone 62 3541 3054. E para finalizar, anota essa dica de quem soube aproveitar a oportunidade. Vestir a camiseta da empresa, sabe? Ser uma pessoa muito rápida nas vendas e muito expectativa, muito longe nas vendas e na empresa. Pedro Henrique Rabelo, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h47. E um dos ídolos da história recente do Grêmio anunciou na manhã desta terça-feira que vai encerrar a sua trajetória como jogador de futebol ao final dessa temporada. Em entrevista coletiva na sala de imprensa do CT Luiz Carvalho, Pedro Jeromel revelou que decidiu pendurar as chuteiras para se dedicar à família e ainda não definiu os próximos passos da carreira. Aos 39 anos, o zagueiro vai encerrar a trajetória no futebol depois de 11 temporadas defendendo a camisa tricolor. Pelo Clube Gaúcho, soma 405 jogos, 216 vitórias, 98 empates e 91 derrotas. Aproveitamento de 61,39%. Durante esse período, fez 15 gols e deu 5 assistências de janeiro de 2014 até o presente momento. O técnico Luiz Ubeldia do São Paulo tem sido cogitado pelo Boca Juniors da Argentina para substituir Diego Martínez, que deixou o comando da equipe no fim de semana após derrota para o Belgrano. Segundo a TYC Esportes, dirigentes do Boca teriam conversado com representantes do Zubeldia para entender o que seria preciso para trocar o Morumbis pelo La Bombonera. Zubeldia, contratado em abril, tem vínculo até o fim de 2025. São Paulo não confirma, mas o clube costuma estipular o pagamento de 3 salários como multa rescisória para treinadores. O técnico argentino já tinha sido especulado como candidato a comandar a seleção do Equador após a Copa América. Ele fez bons trabalhos na LDU e no Barcelona de Guayaquil. As semifinais da Copa do Brasil começam a ser disputadas nesta quarta-feira. Quem traz detalhes das partidas é Daniela Esperon. As semifinais da Copa do Brasil começam nesta quarta-feira. Corinthians e Flamengo se enfrentam no estádio do Maracanã pelo jogo de ida e o rubro-negro terá a estreia do técnico Felipe Luiz, que conhece bem o timão e alerta sobre os perigos do contra-ataque. É um time muito forte, um time que contra o Fortaleza, por exemplo, fez um jogo muito agressivo, onde tem um contra-ataque muito forte com o Yuri. Romero, Garro são jogadores muito interessantes, na frente são perigosos, e pressionam de uma forma onde é difícil de romper a pressão, de sair, e que vem melhorando, vem crescendo no campeonato, principalmente na Copa do Brasil, parece ser um time completamente diferente e esperamos a melhor versão deles, porque isso não é novidade, contra o Flamengo todo mundo joga o jogo da vida e isso que é importante, que a gente se prepare para o jogo da vida. Flamengo e Corinthians se enfrentam às 9h45 da noite. Mais cedo a bola rola para Atlético Mineiro e Vasco na Arena MRV às 7h15 da noite. Agência Rádio Web com informações da Copa do Brasil, Daniela Esperon. Jornal Verde Vale. A
Agronegócios. 6h50 agora. As exportações brasileiras de soja em grão devem totalizar 5.539.000 toneladas em setembro, conforme levantamento semanal da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. Esse volume representa uma leve queda em relação ao mesmo período do ano passado, quando as exportações alcançaram 5,547 milhões de toneladas. Em agosto, o Brasil exportou um total expressivo de 7,975 milhões de toneladas. Na semana de 22 a 28 de setembro, o país embarcou 919.111 toneladas. Para o período entre 29 de setembro e 5 de outubro, a ANEC prevê um aumento com as exportações estimadas na casa de 1.261.000 toneladas. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h16, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. Em todo o Brasil, 103 municípios de um total de 5.569 cidades que vão participar das eleições municipais desse ano poderão ter segundo turno de votações para a prefeitura, caso nenhum candidato tenha sido eleito para o cargo por maioria absoluta, metade mais um dos votos válidos na primeira fase da eleição. O primeiro turno da eleição municipal, que terá votação para os cargos de prefeito e vice-prefeito, além de vereadores, está marcado para o próximo dia 6 de outubro. A Constituição Federal e a resolução do TSE determinam que somente os municípios com mais de 200 mil eleitores aptos a votar poderão ter o segundo turno para cargo do Poder Executivo local. Dessa forma, nos municípios com menos de 200 mil pessoas aptas a votar, serão eleitos ao cargo de prefeito aqueles que obtiverem a maior quantidade de votos válidos no primeiro turno, agora no próximo domingo. Nos municípios onde houver o segundo turno, os eleitores poderão ir novamente às urnas no último domingo de outubro, dia 27, conforme resultado das votações em primeiro turno. Com exceção do Distrito Federal, as demais 26 capitais brasileiras têm a possibilidade de realização do segundo turno. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, solicitou à Agência Nacional de Energia Elétrica que considere a utilização do saldo superavitário da conta bandeira para aliviar a pressão sobre a tarifa de energia elétrica, que em outubro é bandeira vermelha patamar 2, a mais cara do sistema da agência. A conta bandeira é uma espécie de fundo que acumula os valores extras cobrados nas contas de energia quando patamares acima da bandeira verde são acionados. Esses recursos podem ser utilizados para cobrir os custos adicionais de geração de energia. Em ofício enviado à ANEEL nesta terça-feira, o ministro apontou que o saldo da conta alcançou 5,22 bilhões de reais no dia 1º de julho de 2024. E esse valor pode ter aumentado devido aos acionamentos das bandeiras amarela e vermelha em meses anteriores. 7h18, prazo para resgatar dinheiro esquecido em bancos está acabando. Vamos saber com a Daiane Cardoso. Quem tiver dinheiro esquecido no sistema do Banco Central terá até o dia 16 de outubro deste ano para solicitar o valor antes que os recursos sejam repassados aos cofres do Tesouro Nacional. O prazo de 30 dias para pedir o resgate começou a contar em 16 de setembro, a partir da publicação da Lei da Reoneração da Folha de Pagamento dos 17 setores econômicos. Passado o dia 16 de outubro, o dono do dinheiro ainda poderá contestar a transferência para o Tesouro em até 30 dias, assim que o governo publicar um edital explicando onde está o valor esquecido e os detalhes da conta bancária. A última instância para recurso no governo é o Conselho Monetário Nacional. E não havendo sucesso, o cidadão poderá recorrer à Justiça para exigir a devolução. Nas contas do governo, há ainda 8,5 bilhões de reais esquecidos nos bancos, administradoras de consórcios, contas pré-pagas de instituições financeiras e cooperativas de crédito. Da Rádio 2, Daiane Cardoso. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h19. A Universidade Federal de Goiás publicou o edital de processo seletivo complementar para preenchimento de 629 vagas nos cursos de graduação nos campos de Aparecida de Goiânia, Colemar, Natal e Silva, Samambaia e também da cidade de Goiás. Os ingressos deverão ocorrer no primeiro e segundo semestre letivo de 2025. As 629 vagas serão divididas entre esses campos. O período de inscrição vai de 7 de outubro a 29 de outubro, às 17 horas.
Os interessados em participar devem acessar o site www.institutoverbena.fg.br por meio do portal do candidato. A instituição não cobrará taxas. A seleção também vai utilizar as notas do Exame Nacional do Ensino Médio dos anos de 2014 a 2023. A seleção para preenchimento das vagas por meio do desempenho no Enem acontece mediante a análise das notas obtidas, prevalecendo o candidato melhor classificado. E um incêndio ocorrido na garagem da Secretaria Municipal de Mobilidade de Goiânia, localizado no setor Genoveva, na capital, destruiu 163 veículos na noite desta segunda-feira. O fogo, que teve início por volta das 17 horas, consumiu 78 veículos até ser controlado. Porém, uma nova ignição foi registrada por volta das 19 horas e 30 minutos, quando outros 85 carros foram queimados. De acordo com militares do Corpo de Bombeiros, pela posição dos veículos atingidos, o fogo foi provocado de forma intencional nas duas vezes. As chamas foram combatidas novamente e um total de 44 mil litros de água foi usado nos trabalhos. E a ANS aprova o registro do Ipasgo Saúde. Juliana Carnevale é quem traz detalhes dessa novidade. A Agência Nacional de Saúde Suplementar aprovou sem ressalvas o registro do Ipasgo Saúde. A decisão, que atesta a conformidade da operadora às exigências regulatórias, marca um novo momento para a entidade e mantém todos os beneficiários no plano. O documento de adesão será publicado no Diário Oficial da União nos próximos dias. O governo de Goiás também garantiu a permanência de quase 10 mil beneficiários de 14 entidades que antes não eram elegíveis a continuar no Ipasgo Saúde. A decisão da ANS determina que a operadora apresente um novo modelo de plano assistencial aos beneficiários em até 30 dias e formalize o registro de todos os planos vigentes. Além disso, o termo de compromisso prevê que nos próximos 360 dias, o Ipasgo Saúde deve atender a normas de contabilidade, capital base e provisões técnicas. Com o reconhecimento federal, o Ipasgo Saúde avança para um patamar de maior estabilidade e segurança, consolidando sua posição no mercado de saúde suplementar. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h23 e o Fluminense vai perder John Arias, um dos principais jogadores do seu elenco, até o fim do ano. Ao menos essa é a projeção do presidente Mário Bittencourt. Em entrevista coletiva nesta terça-feira no CT Carlos Castilho, o dirigente admitiu que tem um acordo com o jogador para negociá-lo até o fim da temporada. O meia colombiano ficou frustrado no meio do ano quando a direção tricolor recusou uma proposta de compra do Galatasaray da Turquia, que investiria 12 milhões de euros. Em contrapartida, Arias não aceitou a renovação contratual oferecida pelo Fluminense, com aumento salarial considerável. O jogador e seu staff alegaram que o clube não cumpriu um acordo para vendê-lo em caso de ofertas a partir de 10 milhões de euros. E o Corinthians terá de pagar R$500 mil ao Flamengo para usar o goleiro Hugo Souza na primeira semifinal da Copa do Brasil nesta quarta-feira no Maracanã. Esse valor está estipulado no contrato de empréstimo do jogador pelo rubro-negro ao Timão. Inicialmente, o Corinthians vinha trabalhando com a ideia de comprar Hugo Souza nesta terça-feira, o que livraria o clube de pagar a indenização para escalar o goleiro. No domingo, o presidente Augusto Melo chegou a declarar que a aquisição seria fechada no primeiro dia do mês de outubro. Porém, houve uma confusão por parte de Augusto Melo. O contrato estabelece que a compra só pode ser realizada a partir do dia 10 de outubro. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h24. E o mercado físico do boi gordo voltou a apresentar negócios acima da referência média, com expectativa da nova alta de preços no curto prazo em linha com a posição das escalas de abate. De acordo com o analista da consultoria Safras e Mercado, Fernando Henrique Iglesias, o que mais chama a atenção no atual movimento é que, mesmo diante da constante elevação de preços da arroba, as indústrias não conseguiram avanços consistentes em suas escalas de abate. Vamos aos preços médios da arroba do boi no fechamento do mercado nesta terça-feira. Em São Paulo, R$267,92 aqui em Goiás, R$266,79. Já em Minas Gerais, R$272,94.
No Mato Grosso do Sul, a arroba chegou a R$ 279,66. E finalmente no Mato Grosso, R$ 240,20. O mercado atacadista voltou a se deparar com preços firmes. O ambiente de negócios volta a sugerir pela alta dos preços no curto prazo, em linha com a entrada de salários na economia. É importante destacar que a carne bovina tende a perder competitividade no curto prazo, em especial para a carne de frango. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h25. E a rede social X de Elon Musk acionou o STF nesta terça-feira para dizer que vai pagar as multas estipuladas pelo ministro Alexandre de Moraes contra a rede social. Segundo a manifestação, as 3 multas de 18,3 milhões de reais, de 10 milhões de reais e 300 mil reais serão pagas a partir das contas bancárias da plataforma assim que o Banco Central retirar o bloqueio imposto por Moraes. Os recursos serão direcionados do exterior para as contas do X. Com isso, o ministro Moraes renovou a ordem para que o Banco Central realize o imediato desbloqueio das contas da rede social. Ministério da Saúde aprova a reativação e repactuação de 1.000 obras em 610 municípios. Vamos conferir os detalhes dessa ação com a Paloma Custódio. O Ministério da Saúde comunicou por meio da Portaria 5.426 de 2024 a aprovação de 1.000 obras para serem repactuadas e reativadas. De acordo com a determinação, 487 municípios foram contemplados para repactuar 797 obras e 123 municípios poderão reativar 203 obras. A portaria também estabelece um prazo de 30 dias para que os municípios assinem o termo de repactuação para retomada de obras ou serviços de engenharia. Caso percam o prazo, poderão ser aplicadas medidas cabíveis, de acordo com a portaria número 3.084 de 2024. Os recursos financeiros destinados a essas obras serão alocados ao bloco de estruturação da rede de serviços públicos de saúde. A transferência aos entes será formalizada após assinatura do termo de repactuação e comunicada em portaria específica. Os municípios que enviaram a documentação e manifestaram interesse de reativar ou repactuar obras da saúde, mas não foram contemplados, podem entrar com recurso por meio do InvestSUS, no prazo de 10 dias a partir da publicação da portaria, que também traz as recomendações para este processo. O Ministério da Saúde também publicou a portaria número 5.425, que dá um prazo de 60 dias para os municípios que não conseguiram cumprir todas as diligências para a reativação ou repactuação de suas propostas para que possam complementar a documentação e sanar as pendências. Reportagem Paloma Custódio. 7h28, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quarta-feira. No próximo bloco, incêndio em Cristalina consome 700 hectares de uma fazenda e encobre a cidade de fumaça. Governo aprova 18,3 bilhões de reais em incentivos fiscais para uso em hidrogênio verde. E claro, também espaço para as nossas notícias locais. Não saia daí. A gente volta já logo após o intervalo comercial, trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale.